Bora lá, Fiel. Vitória Leite trazendo as últimas informações do Corinthians, de lá de Curitiba, onde o Corinthians enfrenta hoje o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Pra não perder o costume, já deixa o palpite do placar do jogo aqui nos comentários. Vamos ver se você tá com o pé quente e ajuda o Coringão. Comenta aí o palpite do placar do jogo. Ela confirmou as novidades do Corinthians e a escalação, o provável time que o Timão vai enfrentar o Atlético Paranaense hoje. Bora acompanhar aqui, tá bem legal o vídeo. Curte aí, se inscreve aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora aqui acompanhar as últimas notícias do Timão. Será que o mesmo acontece com o Corinthians, porque tem clássico no domingo? Aí acho que não, né? Acho que até pelo contrário, não é, Vitória? O Garro, por exemplo, só entrou no segundo tempo contra o Vasco, até pensando nessa sequência de jogos importantes. E aí, Vitória, tudo bem? Bom dia. Bom dia, amigos. Teto Retrátil na Liga Arena podia ser por aqui também, porque esse ventinho de São Paulo também está esfriando. Claro, nada comparado a Curitiba, né? O que vão enfrentar hoje por lá. Mas realmente, Bruno, o Corinthians encara a Copa do Brasil de outra forma, até porque é uma chance, né? Por que não de mais um título nessa temporada? E tem nesse jogo desfalques importantes. Você falou do Rodrigo Garro, ele foi poupado na vitória contra o Vasco no primeiro tempo, depois entrou em campo e hoje deve ser, sim, sem dúvidas, na verdade, titular dessa partida. Uma outra importante peça que está retornando para esse jogo é o Memphis. Ele ficou 20 dias fora por causa de uma questão muscular e está voltando para esse jogo. Não deve começar entre os titulares, mas com certeza vai entrar em algum momento da partida. Treinou sem restrições nessa última terça-feira. A gente lembra que o técnico Dorival Júnior tem uma lista recheada de desfalques. Então, André Carrilho, Yuri Alberto, José Martínez, Hugo, são jogadores que estão no departamento médico. Ranieri, que também é uma peça importante desse time, não viajou porque estava suspenso, né? Está suspenso para essa partida, então por isso não podia ser relacionado. Falando disso tudo, tem um outro grande pilar dessa equipe, que é o Hugo Souza, e traz as expectativas para o jogo. Vamos ouvir. O Atlético Paranaense é uma grande equipe, né? Se vê pelos últimos anos, os últimos anos foram anos que eles conquistaram bastante coisa, que sempre chegaram em grandes competições. Então, independente do momento que esteja vivendo, é uma grande equipe, é um clube grande, então a gente tem que respeitar da melhor forma. Porém, a gente trabalhou muito forte, a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer dentro do campo. E eu acho que a gente conseguindo impor o nosso jogo, fazer aquilo que a gente treinou ali, a gente vai conseguir, se Deus quiser, dar um primeiro passo importante para a gente buscar essa classificação. É isso, Hugo Souza falando com a gente aqui no Sport Center. Bom, a gente também lembra que ontem o Corinthians chegou a Curitiba sendo muito acalorado pela torcida, né? Falei do friozinho, mas esquentou ali o carinho que a torcida recebeu, que os jogadores do Corinthians receberam. Então, Romero, por exemplo, que está aí nessa fase final, digamos assim, com o Corinthians, de fim de contrato, deu bastante carinho para a torcida, o Memphis, então deu para ficar próximo da torcida paranaense. O jogo é 9h30 da noite e é só o primeiro que vale vaga, é claro, na semifinal da Copa do Brasil. Bruno. E no meio disso tudo ainda tem um Palmeiras pela frente. Obrigado, viu, Vitória? Você já volta. Quando vocês olham assim, existe um super favorito na Copa do Brasil? Porque, dois dos times badalados caíram. O Flamengo e o Palmeiras são os dois times que disputam a liderança do brasileiro. O Cruzeiro é o terceiro colocado. O Botafogo é o atual campeão brasileiro da Libertadores. E aí? Tem um favorito? Então, um super favorito, eu consigo ver, por exemplo, quem vai priorizar muito, né, a competição. Mas é o confronto mais desigual, pelo fato de ser um time da Série A e outro da Série B? Sim. Corinthians e Atlético Paranaense, de todos esses, sim. Vocês acham? Sim, eu acho. Eu tinha muita expectativa que o São Paulo passaria pelo Atlético Paranaense. O São Paulo pega o Atlético Paranaense, inclusive, num pior momento. O Corinthians pega o Atlético agora depois de quebrar uma série de partidas na Série B sem vencer e vence o CRB. O Odair, desde o início, desde que ele chega, tem afirmado que a prioridade é o brasileiro da Série B, porque não subir é um impacto gigantesco para o Atlético Paranaense. Mas ali o São Paulo, para mim, pecou pelo preciosismo. Tinha muitas condições de vencer, por uma vantagem ainda maior no jogo de ida, vacilou, perdeu nos pênaltis. Então, pro Corinthians, acho que fica o alerta só de um possível relaxamento. Assim, é o adversário mais acessível, é Série B, não é clássico, veio de vitória importante, volta de jogadores. Eu acho que o relaxamento pode ser um ponto de atenção. Hoje, Matheus Bidu, ali onde já jogaram Vladimir, já jogaram
Já jogou o Kleber e tanta gente? Silvinho, hoje brilhando como técnico na Europa. Gustavo Henrique, Ramalho, Mateuzinho. Maicon fez gol importante no último jogo contra o Vasco. Charles e Bidon. Garro, Guinegão. Muita gente não estava apostando no garoto, já fez 2 gols aí nas últimas partidas e Kaique é o provável ataque do Corinthians, lembrando que Memphis Depay viajou. Está lá, Breler. O que dizer desse confronto? É um Corinthians mais brigador, um Corinthians mais encorpado fisicamente, porque com Guinegão e Kaique na frente, o Corinthians ganhou mais competitividade. Não significa que serão titulares para o resto da temporada, acredito que o Dorival nem pense isso, mas tá feliz porque ganhou boas opções mais confiáveis daqui para frente, principalmente para segundo tempo, né? Quando o Memphis e Yuri Alberto estiverem à disposição, ele consegue trocar para manter a intensidade do time, porque são jovens e mostraram ali que tem personalidade. Guilherme marcando por 2 jogos consecutivos, Kaique bem pelo lado esquerdo. Hoje a preocupação para o Corinthians é saber como vai funcionar a saída de bola, porque contra o Vasco, o que deu muito certo foi o Ranieri recuar para a linha de zagueiros para fazer a saída, né, para ajudar os zagueiros, para dar opção, e o Maicon com mais chegada na área. Então ao recuar o Maicon, ele vai perder esse jogador, esse elemento surpresa, mas por outro lado tem a volta do Garro. O Garro entra no segundo tempo contra o Vasco, mas a formação escolhida pelo Dorival deu muito equilíbrio para o time. É claro que ainda está sofrendo muito gol, né? Contra o Vasco, apesar da vitória fora de casa, foram 2 gols sofridos. O time ainda, em alguns momentos, é inseguro, mas já houve uma estabilização com esse sistema novo, com esses jogadores mais jovens na frente, um meio-campo mais encorpado. O Dorival conseguiu encontrar um caminho para lidar com os desfalques e também para, quem sabe, diante de um Corinthians com pouca opção no elenco, é bom ter mais gente à disposição, ter jogadores pedindo passagem ou aumentando essa competitividade no elenco. E diante de um momento ruim do adversário, o Atlético Paranaense, apesar de ter vencido o CRB depois de 7 jogos sem vencer na segunda divisão, ainda assim precisa jogar muito mais se quiser passar do Corinthians. Hoje, é claro que conta ali com o apoio da torcida, jogando em casa, mas, por outro lado, eu vejo que o Corinthians é favorito para passar. O Corinthians tem mais recursos, tem mais de onde tirar, sobretudo com a volta do Garro e também com a opção do Memphis para o segundo tempo. Um bom ponto a se destacar contra o Vasco foi o apoio dos laterais, né? O Bidu, o primeiro gol sai de um cruzamento do Bidu, o segundo gol sai de uma assistência do Mateuzinho. Então o Corinthians teve apoio dos 2 lados, também por conta da volantada que escalou de cara. O Garro entra durante o jogo e é a novidade em relação ao time que saiu jogando. E até ontem em Curitiba, as minhas fontes da Fiel Paraná diziam que cogitava-se um Atlético muito mais mesclado do que esse que a gente apresentou hoje. Porque o Atlético realmente está com a atenção dividida. O Atlético é um time que disputa a Série B com aquele ar de quem está lá provisoriamente. Ele teria que subir já esse ano, e está muito difícil. Aquele ar de quem disputa provisoriamente, mas com a bola e com a pontuação de quem pode ficar mais um ano, hein? Mais um motivo para estar dividido, né? O Atlético joga essa fase da Copa do Brasil com um olho no peixe e outro no gato. Eu diria assim que para o futuro do Atlético no ano, o acesso é mais importante. Sem dúvida. Do que ir longe na Copa do Brasil, até eventualmente ganhar a Copa do Brasil. O Odair já falou isso. O Odair falou que nas Copas, se tiver um dilema ali entre poupar ou não, ele vai poupar nas Copas. Só tem uma coisa, mexeram na data de volta do jogo entre eles, que será numa quarta-feira, e o Hugo Souza está convocado, e ele teria que, muito provavelmente, ele não vai jogar pela seleção. Mas tem toda uma logística aí para ele voltar da terça para quarta-feira. Eu já estou projetando o duelo de volta, né? Tá ansioso, hein, prof? Voo direto de La Paz? Vai ter que fazer um esquema. Já estou projetando ali o duelo de volta. O jogo de volta, quarta-feira, dia 10 de setembro. 9h30. É a próxima quarta? É a próxima, né? Dia 10? E o jogo da seleção é terça-feira, contra a Bolívia, não é?
Não, Chile primeiro. Chile primeiro. Depois a Bolívia. Chile aqui. Então, mas o jogo contra a Bolívia é terça, na véspera do jogo, que é o Exato. segundo jogo. Sim, sim. E quarta à noite. Acho que dá tempo, né? Dá, mas tem que fazer uma logística aí, né? Confortável não vai ser. E o jogo de hoje, Eugênio? O jogo de hoje, eu acho que pro Corinthians acabou caindo muito bem, né? Nesse momento de Copa do Brasil, não ter, por exemplo, o Memphis. Eu acho que o Memphis, pro jogo de hoje, é arriscado demais, porque tem o campo sintético, né? E isso poderia agravar um pouco a condição dele. Então só entra se for uma necessidade extrema. Mas o Corinthians mostrou, especialmente no jogo contra o Vasco, como esses meninos ajudaram demais a equipe. Ajudaram a dar uma competitividade que às vezes faltava naquele meio campo, que nunca tinha alguém para cobrir o lado ali. Então o Kaique fecha muito bem, ajuda a recompor por ali. O Guinegão dá mais pressão na saída de bola do adversário do que costuma dar o Memphis ou mesmo o Yuri. Então é um time que ganhou competitividade. Passou a ser mais um Corinthians com aquela cara de Corinthians, sabe? Que a gente está acostumado a ver um Corinthians brigador, um Corinthians intenso, um Corinthians de muita marcação. E foi isso que fez o Corinthians ganhar muitos títulos, né, num passado recente. Um time que, em alguns momentos, é claro, com a bola, soube trabalhar a bola, mas sempre foi um time de muita competição. E os meninos ajudaram. Jogo contra o Vasco. Sim. É melhor esperarmos mais jogos? Não, mas eu entendo que pela juventude e pela ambição e pela capacidade que os dois têm de não terem participado de tantos jogos assim ao longo da temporada, eles vão entregar hoje mais uma vez isso. Não sei se tecnicamente farão a diferença, mas vão entregar mais capacidade de brigar pelo jogo. Abel, o jogo é cada vez mais brigado e menos jogado. Hoje em dia é isso, é quem chega primeiro na bola, é quem bloqueia os espaços, é quem ganha a trombada. Você pode achar bonito, pode achar feio, mas na prática é primeiro competir para depois tentar jogar um pouquinho, mostrar um pouco de qualidade. Especialmente esse jogo, que é um duelo de um time de primeira contra um time de segunda divisão, fora de casa, num campo sintético. Então o Corinthians vai precisar muito da energia desses garotos para trazer um bom resultado e decidir em casa. Aí sim, onde ele, ao lado da sua torcida, pode trazer de volta o Memphis para o jogo e o Memphis dá um toque de qualidade para quem sabe, se não conseguir vencer o jogo de hoje, decidir em casa. Então, favoritismo para você no confronto? No confronto é do Corinthians. Do Corinthians. Porque é um time melhor, porque é um time de primeira divisão contra um time de segunda e porque joga em casa. Mas não desprezem a tradição do Atlético Paranaense em competições de mata-mata, especialmente na Copa do Brasil, onde ele já ganhou mais uma vez o título. É um clube que está acostumado com isso. O último título do Furacão foi em 2021. E não tem um time ruim, o time não é ruim, embora viva um momento difícil na Série B, mas tem alguns bons jogadores que chegaram há pouco tempo, que estão se entrosando, ganhando pegada. Mas vai ser um duelo complicado para o Corinthians. Nessa temporada está ruim, né? Foram raríssimos os jogos. Mas está ajustando. São jogadores que chegaram, alguns deles chegaram há pouco tempo e estão ali encaixando no time. É um processo. Mas até E ele eliminou o São Paulo, né? Não, claro. Dizer isso. Não é desprezível. Eliminou o São Paulo na fase Você está anterior. falando no favoritismo? Concordo com vocês. O Corinthians é favorito no confronto. O São Paulo também era. Contra o Atlético Paranaense. Ainda mais depois de ganhar o primeiro jogo. Mas o São Paulo decidiu lá, né? O Corinthians vai decidir em casa. É uma vantagem. Isso é uma vantagem. E se tratando de Corinthians... Às vezes é. É mais... E de Atlético Paranaense. É mais favorito para o confronto do que para o jogo de hoje. E no caso do Atlético Paranaense, pesa muito essa situação na Série B. O time está com a mesma distância do Z4 pro G4. São 6 pontos, tá no meio de tabela. O Roman falou que quem for falar de Série C lá tem que ser demitido. Não tem de falar Quem falou? O Helman falou. Falou de Série C, aqui tem que demitir. Não tem de falar de Série C. O objetivo ainda precisa ser o acesso. Mas pro torcedor do Furacão, vai ficar um sentimento muito ruim. Imagina o time na final da Copa do Brasil, que vai ser em dezembro, e lidando com o sabor amargo de mais um ano na Série B. Então, por essa situação... Se ganhar o título da Copa do Brasil, é um alento, é uma classificação para Libertadores, é o brilho nos olhos. Porque assim, eu entendo a temporada do Atlético da seguinte forma, claro, a missão principal é voltar à Série A do futebol brasileiro. E ele isso não é impossível. Ele ainda tem uma reta final de campeonato que ele pode buscar essa arrancada. Se subir, não é título para comemorar.
é obrigação. Voltou à primeira divisão. Não é título para comemorar, mas é Série B feito não é pra título para comemorar. um clube como o Acho que nem Atlético terá hoje. título. Não Se é o time subir, para não vai ser comemorar. como campeão. Muito O difícil Atlético não não ser é. campeão. Agora, imagina se você ganha a Copa do Brasil. É um título para comemorar. Então, uma coisa assim, é cumprir a obrigação de Depende do voltar. momento. Você vai comemorar, mas na Série B, sem conseguir você o não acesso, pode- mas, assim, acesso vai ser uma Mas comemoração ninguém tá falando diferente. que não conseguiu meio acesso. fria. Não tô falando de não conseguir o Ah, acesso. tá. Dá para levar as duas competições. São duas, não são três, não são quatro. Você está falando de São ser duas campeão da competições. Copa do Brasil Você e não voltar pode- para a Série A ao mesmo tempo. Você não pode abrir Aí é lindo, mão pô. do sonho de ganhar uma competição como a Copa do Brasil. Porque aí é premiar a campanha, é coroar um ano de êxito. Mas E mais, se não vier o acesso, virá uma vaga para Libertadores, que é mais do que jogar a Série A. É buscar o título calma. continental. Mas Calma. quando tem um time na primeira divisão lutando contra o rebaixamento e dividido ou entre Copa do Brasil, Sul-Americano ou Libertadores, a gente sempre fala, precisa ligar o alerta e priorizar a permanência. E pra mim vale o mesmo. O Atlético Paranaense, se ganhar a Copa do Brasil e continuar na Série B, já mina praticamente todas as chances em fazer uma boa campanha na Libertadores, porque não vai ter orçamento para conseguir contratar e elevar o nível do Concordo time. com você, discordo do amigo Eugênio. O Eugênio acabou de dizer: ganhar a Copa do Brasil, conseguir uma vaga para a Libertadores é mais do que voltar à Série A. Não é mais do que voltar à Série A. Discordo de Mas você. Não é nada, só voltar uma para a Série A é possibilidade mais. de título internacional. Estar na Libertadores é o supra-sumo, Abel. Mas tá Mas para está ser na Série É A o que os também, times com o da Atlético Série A Paranaense. buscam também. Mas tem uma pimentinha nessa história aí. O Coritiba vai subir. E talvez até como campeão. Então é um outro fator. É claro que é um título para a galeria. Você falou bem. Só errou no diminutivo. Não é pimentinha, não. Isso é uma pimenta ardidaça para o Atlético pimenta Paranaense. local, interessante. E essa coisa, ninguém despreza um título de Copa do Brasil. Mas o acesso me parece mais consistente. Né? É a volta a um patamar que é o patamar do Atlético. Então, em cima disso que a gente está colocando aqui, vou fazer uma pergunta para vocês. Em 2012, se não estou enganado, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil com o Felipão. Gol de Betinho. E foi gol do Betinho contra o Coritiba. Contra o Coritiba, aliás. E foi rebaixado no mesmo ano. Pergunte para qualquer palmeirense se ele... Viu, Eugênio? Pergunte para qualquer palmeirense se ele não preferiria não ter sido rebaixado e não ter sido campeão da Copa do Brasil, se ele não prefere essa opção. Ninguém gosta de ser rebaixado, Abel. E ninguém gosta de ficar mais um ano na Série B. Mas a permanência para o Atlético significa quase um rebaixamento. É isso aí. É ruim, é muito ruim. Para time grande é. Eu acho que... Convencemos, Eugênio? Não, porque eu continuo achando que é importante ganhar a Copa do Brasil. Ah, sim. É o brilho nos olhos. Perfeito. É o extra, é o algo mais, é o sonho. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Já diziam os titãs. Canta, vai. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não. Mas nesse caso, se ganhar a Copa do Brasil e não subir, vai ter só diversão e arte, vai faltar comida. Agora ele te pegou aqui. A sustância, quem dá, é a Série A, que bota dinheiro no bolso, que faz o time mas ter a classificação, se vier uma classificação para a Libertadores, também traz dinheiro, também traz comida. Põe comida na Você foi maravilhoso ao lembrar do Titãs, só que o Breler acabou contigo. Não, mas se ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil... Tem dinheiro também. Qual é o prêmio pelo título da Copa do Brasil? É uma grana. Que 50 milhões? Mais do que isso? 70 milhões? 75? Isso não é comida? Ajuda. Cada fase que você passa na Copa do Brasil é Pix. Nossa, você me assustou agora. E o orçamento é Pix. Você achou que é o quê? Que eu falo não posso falar. Pix. É Pix, perfeito. É na conta. O orçamento de Série A é bem maior que de Série B, viu? Só pro senhor Mas saber. você junta que você ganha na Copa do Brasil e que você vai receber na Libertadores, porque cada jogo na Libertadores te dá um dinheiro. Cada vitória na Libertadores, $300 mil. Mas a gente está super ansioso, né? Porque para ser campeão, primeiro o Atlético Paranaense tem que passar pelo Corinthians, para depois uma semifinal, para depois uma final. Então, por que essa ansiedade toda aqui no FT? Mas diria um amigo meu que... Estou colocando a importância que é a Copa do Brasil do Atlético, que não pode ser, deixa a Copa do Brasil para lá. Não, tem que jogar. E eu sei que o clube quer ganhar.
Pode ver se a torcida não vai hoje comparecer em grande número e empurrar o time lá. Vai comparecer, claro que ela quer. Corinthians também. Mas ganhar a Copa do Brasil continuando na Série B, como diria um amigo meu, é frustrante. Ele fala frustrante. Fica frustrado. Seu amigo É frustrante. não gosta do segundo R? Às vezes erra na hora de digitar. É frustrante. E agora o Corinthians tem presidente, né, prof? Os ares mudaram, ganhou. Não, tem presidente, mas os ares não mudaram, não. Os mesmos ares poluídos de sempre. Vamos com as prováveis escalações. O Atlético Paranaense de tanta gente. Mas faz. Da dupla maravilhosa, Washington e Assis. Paulo Henrique e Oséias. Que coisa maravilhosa. O Alex Mineiro, campeão de 2001. Mineiro. Cocito. Atlético. E o Cocito, lembra do Cocito? Cocito. Marcando o Kaká? E depois também Chegava chamavam- junto, hein? Alguns chamavam de coicito. Coicito. Não, isso é maldade sua. Fez o Kaká chorar. Hoje, provável furacão com Santos, Benavides? Não, é isso mesmo, Benavides. Lembrei do jornalista que trabalhava no Estadão, Roberto Benavides. O Bené, trabalhei muito com ele. Você trabalhou né, com ele. jogou. Com quem o professor não trabalhou? Benavides, Beleza e Arthur Dias. Você sabe que o Beleza, pouca gente lembra, ele é jogador da base do Corinthians. Ele é o jogador mais jovem que já vestiu a camisa do Corinthians em todos os tempos. Com Lei do ex 16 poderemos anos. ter hoje? Foi só num amistoso, acho que com o Vila Nova de Goiás. E ele hoje está no Atlético. Fazendo dupla com o Arthur Dias e completando ali o Léo Derek na lateral esquerda. O Léo Derek joga no lugar do Esquivel, que é desfalque. Poupado. Boa, Eugênio. Patrick Felipinho Zapelli, Speed Mendonça. Outro ex. Velocidade pelo lado direito, querendo aquela lei do ex bonita. Viveiros veio do Atlético Nacional de Medellín para brilhar no Furacão. E Luiz Fernando. É o ataque do Atlético Paranaense. Bora lá, fiel, se você chegou até aqui, curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, eu te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal todos os dias, então é um grande prazer ter você aqui, se inscreve aí, deixa seu like, se tiver um botãozinho escrito Hypar aí no seu celular, clica Hypar, assim você nos ajuda ao YouTube a divulgar o canal para mais corintianos, beleza? Pessoal, hoje o Corinthians faz jogo importantíssimo, né, da temporada, competição essa que é a única competição que o Corinthians tem chance real para ganhar o título, né, levantar mais um caneco. E a única competição que o Corinthians está de Copa, né? O Corinthians já caiu da Sula, da Liberta e está disputando o Brasileiro. O Brasileiro a gente sabe que é ali no meio de tabela mesmo. Então, cara, jogo muito importante, né? O técnico Dorival Júnior, técnico muito copeiro. Há quem critique ele por ser dessa forma, né? E aí tá um certo desleixo no Campeonato Brasileiro. Mas o último jogo no Campeonato Brasileiro foi bom. Ganhamos do Vasco, chegamos bem, né? Com alto astral bem para enfrentar o Atlético Paranaense. E, cara, para não ter problema, né? Até em questão de não brigar muito na parte de baixo da tabela, final de semana já tem um derby, né? Contra o Palmeiras. É um tipo de jogo, mano, que precisa ganhar, velho. Sabe? Precisa ganhar. Eu sei que o Corinthians, né, resolve, tem um ótimo retrospecto de resolver mata-mata em casa, porém, cara, é muito puxado, mano. É muito puxado você deixar pra resolver tudo em casa. Então, fazer um resultado amplo hoje seria bom. O que é um resultado amplo? Sei lá, 2-0, né? Sair com um resultado bom, 1-0 pra levar pra casa. E aí fica mais favorável a situação pro Corinthians. E você? Um empate hoje tá bom fora de casa? Lógico que não, né? Uma vitória. Comenta aí, deixa o palpite do placar do jogo nos comentários. Vamos ver se você ajuda o Coringão com o seu pé quente, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Logo eu volto. Hoje tem pré-jogo, pós-jogo, tudo sobre o Corinthians aqui no canal Nação Corintiana. Se inscreve aí, beleza? Até já já. Valeu.